Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da primeira derrota do Felipe Luiz como técnico no seu terceiro jogo, a derrota de 2-0 para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, que praticamente acaba com qualquer chance do Flamengo brigar pelo título. Acho que o jogo, para mim, a análise é bem simples desse jogo. É aquele ditado do futebol, quem não faz leva, né? O Flamengo começa o jogo bem, marcando bem o Fluminense, criando oportunidades, mas não consegue fazer gol. E futebol vence quem faz gol. Tem um lance que é antes dos 10 minutos. O Bruno Henrique tem uma chance claríssima dentro da área, sem nenhum jogador do Fluminense na frente dele. Ele podia escolher o canto para chutar, o canto direito ou canto esquerdo do goleiro Fábio. E ele simplesmente recua a bola nas mãos do Fábio. E entre outras chances que o Flamengo teve no primeiro tempo. Mas essa do Bruno Henrique é a mais clara no início do jogo. Quer dizer, se ele faz o gol, o Fluminense, que estava pressionado por estar na zona do rebaixamento, ia ter que sair para o jogo, ia ficar nervoso e, consequentemente, ia abrir espaços para o Flamengo, ter mais facilidade de fazer o segundo gol, o terceiro. Só que isso é um erro gravíssimo. Os jogadores do Flamengo não conseguem transformar em gol as chances criadas. E ontem isso mais uma vez ficou evidente, A diferença é que com o Tite o time não criava essas chances de gols. Com o Felipe Luiz, nesses 3 jogos, criou-se essas chances, mas os jogadores que estão em campo não conseguiram ser efetivos. O Fluminense, no primeiro tempo, ficou dominado pelo Flamengo. Aí pode perguntar, teve o pênalti, mas eu não vou nem comentar sobre esse pênalti, porque esse pênalti não existiu, sabe? É um pênalti ridículo, que só é marcado no Brasil. É um lance totalmente normal. O jogador do Fluminense tropeça na bola, já está desequilibrado, a bola está atrás do corpo dele. O Léo Pereira realmente tem um toque, mas é um toque insignificante, não tem força para derrubar o adversário. E o juiz, VAR brasileiro, vai e marca o pênalti, o Rossi pega o pênalti, e assim termina o primeiro tempo. Resumo do primeiro tempo: Flamengo domina, cria pelo menos 3 chances claras de gols. A mais clara no início do jogo com o Bruno Henrique. Não tem capacidade técnica de fazer o gol. O time volta para o segundo tempo. Volta um pouco desconcentrado, não volta da mesma forma que terminou o primeiro tempo. O Fluminense, na primeira chance que tem de finalizar, consegue fazer o gol. O Lima finaliza da marca do pênalti. Tenho muitas dúvidas se fosse qualquer jogador do Flamengo, com a mesma chance que o Lima teve, que não é nenhum craque, provavelmente o jogador do Flamengo perderia esse gol. O Fluminense, o Lima, teve a chance, não desperdiçou, 1-0, com 4 minutos do segundo tempo. A partir daí o jogo acabou. O Flamengo não teve organização tática depois desse gol. Os jogadores ficaram nervosos, se desorganizaram em campo. Faltou também, isso aí também é um defeito desse elenco, assim, desse ano. Toma um gol, parece que é o fim do mundo. O Flamengo, volto a repetir, fez um primeiro tempo melhor que o Fluminense. Não conseguiu fazer o gol. Mas toma o gol no início do segundo tempo, tem que ter alguém dentro de campo, um líder, calma, gente, vamos manter o jogo, sem afobação, sem nervosismo, sem pressa, que nós vamos conseguir empatar e até virar. Só que o Flamengo não tem esse jogador em campo, não tem essa liderança, não tem o que cobrar do Felipe Luiz, 3 jogos, daqui a pouco já deve ter flamenguista chamando o Felipe Luiz de burro, que tem que trocar o treinador, Volto a repetir, a diferença do Felipe Luiz nesses 3 jogos pro Tite é gritante. Com o Tite, a gente não criava chances de gol. O Flamengo finalizava uma vez no jogo, 2. Com o Felipe Luiz,
a gente consegue criar várias chances de gols. O problema é a incapacidade dos atletas de botarem a bola na rede, que é o que define o jogo. Então o Flamengo fica perdido depois do primeiro gol do Fluminense. O segundo gol do Fluminense, estou até vendo aqui, enquanto eu estou gravando o podcast, o Gabigol não consegue dominar uma bola no meio de campo, uma bola fácil até para ele dominar, ele não consegue dominar. O Fluminense recupera a bola e faz um gol também, nada demais, uma tabelinha. O John Arias, finaliza bem. Volto a repetir, tenho minhas dúvidas se nesse segundo gol do Fluminense, se fosse Bruno Henrique, Gabigol, Alcaraz, Matheus Gonçalves, se teria essa precisão de fazer o gol igual o John Arias teve. Então, assim, algumas coisas, infelizmente, a cada jogo que passa, vai ficando mais claro, mais claras. Gabigol, infelizmente, é o quarto jogo que ele começa de titular. Jogou um jogo titular com o Tite e esses 3 jogos do Filipe Luís. Não consegue mais, sabe? Infelizmente. Teve umas 3 bolas que ele recebeu dentro da área, que era dominar e chutar, não consegue. Bruno Henrique também não consegue mais ser aquele jogador decisivo, principalmente em clássico e tal. Acho que a derrota ontem do Flamengo passa muito pela incapacidade técnica de Gabigol e Bruno Henrique. Matheus Gonçalves ainda fez um bom jogo, né? Ainda conseguiu algumas boas jogadas, mas também não é efetivo. Outra coisa que eu não entendo também nesse Flamengo, assim, até entendo, até acho que é, mas o Flamengo contratou Alcaraz e Plata. Os caras não conseguem jogar bem. Aí você vê Botafogo, por exemplo, contratou um monte de jogador. Os caras já chegam jogando bem. Não sei o que acontece, sabe? Já pega um treinador que já está no Botafogo há mais tempo não, desde o início do ano. Aquele Alex Telles, lateral esquerdo, chegou jogando titular, o Almada já encaixou, esse centroavante aí, tudo chegou agora também. Alguns chegaram até no meio do ano. E já entra e já joga. No Flamengo é uma nhaca. Alcaraz mal, o Plata totalmente desengonçado, tropeça na bola. O próprio De La Cruz, que já está desde o ano passado, depois do meio do ano, não jogou nada, sabe? Então, assim, o que acontece, né? Então é um resultado que tira o Flamengo da disputa do Brasileirão. Tinha desfalques? Tinha, né? O Gerson, Pulgar e De La Cruz não ficaram nem no banco. Aí outra coisa também que a gente fica perdido enquanto torcedor, mas mais perdido do que a gente é essa diretoria. Vou dar um exemplo. O Flamengo contratou, né, alugou um jatinho particular para trazer os jogadores que estavam disputando os jogos da data FIFA. Esses jogadores, só o Arrascaeta participou do jogo, né? O Gerson jogou praticamente o jogo todo da seleção brasileira, o Pulgar jogou quase 90 minutos pela seleção chilena, o De La Cruz jogou os 45 minutos finais do jogo do Uruguai, o Arrascaeta jogou os primeiros 45, aí tiveram todo um conforto, certo, acho que está certo, e vieram num jatinho fretado. Aí, não vou entrar nesse mérito, por opção da comissão técnica, das análises fisiológicas e médicas, Pulgar, Gerson e De La Cruz não foram nem relacionados para o jogo. Aí você tem o autor do segundo gol do Fluminense, que é o Arias. Ele veio no voo normal, chegou no dia do jogo, na véspera do jogo, não sei, mas chegou, igual os jogadores do Flamengo chegaram, jogou e fez o gol que terminou o jogo, os 2-0. Sim, quer dizer, sabe? Olha a diferença aí. Será que não dava pro De La Cruz ter jogado pelo menos um tempo? O De La Cruz jogou 45 minutos lá no jogo do Uruguai. Sabe? A impressão que dá é que os jogadores do Flamengo sempre cansam mais do que os outros. Então, mais uma coisa assim,
né, que joga na nossa cara. Os nossos jogadores não jogaram, com certeza, devido a uma avaliação fisiológica e médica. O jogador do Fluminense, que também jogou igual a eles, jogou o jogo todo, inclusive, o John Ares pela Colômbia, na terça-feira. Na quinta-feira à noite entrou no segundo tempo e foi decisivo. Então, assim, sabe, fica cada dia mais nítido para mim 2 fatores. Alguns jogadores encerraram seu ciclo no Flamengo. Espero queimar minha língua, que ainda tem um jogo, né, contra o Corinthians domingo. Espero que Gabigol e Bruno Henrique brilhem, metam gol, dê assistência um para o outro, mas acho difícil. Então você vê assim, Bruno Henrique, Gabigol, já deu. Jogadores que chegaram até agora não mostraram nada. Alcaraz, o Plata, né? Tudo bem que tem pouco tempo que eles chegaram, mas já podia estar jogando mais. Então é essa bola de neve infinita do Flamengo, com essa diretoria amadora aí, que eu espero que saia nas eleições de dezembro. Sabe? Espero que a torcida não queime o Felipe Luiz, que eu já vi aqui no Twitter, chamando o Felipe Luiz de burro. Por que botou, né, o Léo Ortiz de volante? Assim, 3 jogos. Né? O que não dá mais é para o Flamengo não converter as chances de gols. Contra o Corinthians, primeiro jogo da semifinal, mata-mata. O Flamengo só consegue fazer um gol, né? No Maracanã. Vamos ver agora, domingo agora, né? Se o Flamengo vai conseguir manter essa vantagem lá no campo do Corinthians. O Corinthians vem de uma goleada, o Flamengo vem de uma derrota. Espero que o Flamengo não se abale com essa derrota no Fla-Flu, que clássico sempre, né? É uma derrota que abala o time. Espero que o Felipe Luiz, mesmo sem ser um técnico experiente, mas foi um jogador extremamente experiente. O Flamengo tem jogadores experientes para que essa derrota fique para trás e o foco, né, entre totalmente focado contra o Corinthians. Contra o Corinthians, a previsão que eu faço assim, pelos últimos jogos do Flamengo, acho que o Flamengo vai começar o jogo melhor, marcando bem o Corinthians e vai ter chances de gol. Acho que o confronto contra o Corinthians vai passar pelos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, sabe? Se o Flamengo aproveitar as oportunidades que sempre tem no início dos jogos, o Flamengo sempre cria oportunidades nos primeiros 20 minutos. Não faz o gol, o ritmo do Flamengo cai, as oportunidades de gol vão diminuindo, né? O adversário, quando tem a chance, acaba fazendo gol na gente. Então, contra o Corinthians teve a chance, faz o gol, velho, para ampliar a vantagem, deixar o time deles nervoso, ter que sair para o jogo, a gente poder fazer gol de contra-ataque. Mas para tudo isso acontecer, o Flamengo tem que fazer uma coisa que não tem conseguido, fazer gol. Um exemplo que depois do jogo de ontem, veio uma frase na minha cabeça que é: o Flamengo, sem o Pedro, parece virgem, aquele jovem virgem, que beija, abraça, mas não consegue, né, finalizar ali, não consegue fazer o gol. Então o Flamengo só cerca, mas não finaliza. Então tem que ter alguém que faça gol. Torcer pro Bruno Henrique estar inspirado, torcer pro Gabigol, a estrela dele, né, voltar a brilhar aí, que a gente consiga fazer esses gols. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.